Ei, meu Deus, não fazem isso. Muito bem, boa noite. Estamos agora em direto a partir da página oficial de Venâncio Mondlane. Espero que as condições de luz, as condições de som estejam perfeitas para você que está aí em casa a ver este programa. Mas certamente que todos vocês foram encontrados de improviso, de surpresa. Então, queria que todos que estão neste momento conectados com a página possam partilhar a mesma para pelo menos 30 pessoas, para 30 grupos, para 30 parentes, para 30 amigos, para 30 colegas. E também partilhem sobretudo nos grupos. Né? Nós temos muitos grupos aí, sobretudo os grupos do WhatsApp, são muito usuais hoje, grupos de Facebook, de Instagram, do X, né? Que era o Twitter, por e-mail, por mensagem normal, portanto arranjem formas desta live poder ser acompanhada por mais pessoas, ok? Muito bem, o que é que vamos fazer? Bom, você acaba de se conectar agora, está na página oficial de Venâncio Mondlane, está bem? E estás conectado com a maior página de Facebook de um político dos PALOP. Portanto, você está na página certa, você está na plataforma correta e para conversarmos um pouco hoje. Hoje é uma conversa muito curta, uma live muito restrita, porque a verdadeira live eu vou indicar hoje quando é que ela vai ocorrer. Ok? Então, produção, já temos aí comentários, temos pessoas em direto, temos... Quantas pessoas temos em direto agora, produção, mais ou menos? Uau! Então, pouco tempo já estamos com 13, estamos com 15 mil pessoas em direto agora. Muito bem. Ok, então vamos como a live de hoje é muito curta, vamos diretamente ao nosso assunto. Olha, você que não ouviu as primeiras palavras, está a conectar-se exatamente agora, neste momento, a ideia é partilhar o link desta live com pelo menos 30 pessoas, para pelo menos 30 grupos, para pelo menos 30 amigos, 30 colegas, 30 parentes seus, ok? Muito bem. Olha, que Deus possa abençoar Moçambique, que Deus possa abençoar a cada um dos moçambicanos e que a grande luz que Deus permitiu trazer a Moçambique para fazer deste país uma grande nação, que essa luz desça com toda a intensidade, com toda a glória. Nós adoramos, agradecemos ao Senhor. Amém. Bom, caros amigos, o que é que nós temos hoje? Primeiro, antes de mais nada, se vocês me permitirem, eu queria agradecer profundamente aos moçambicanos que estão na rua, aos moçambicanos que estão se manifestando desde a segunda-feira, demonstrando claramente que continuam firmes, que continuam determinados em que a verdade eleitoral, em que a justiça, em que a integridade sejam os valores do verdadeiro Moçambique. Não do Moçambique falso, não do Moçambique das cópias, não do Moçambique Hong Kong, mas o Moçambique original, o Moçambique verdadeiro, e o Moçambique que todos nós sonhamos para o futuro. Então, queria agradecer muito a estes moçambicanos que estão nas ruas, minha solidariedade profunda, meu coração aberto, um forte abraço, todas as famílias que perderam seus parentes, seus filhos, seus pais, estão sendo chacinados pela UIR, estão sendo chacinados pelas Forças de Defesa e Segurança. Este é o grupo mais importante que eu queria dar, de fato, um abraço bastante forte no coração de cada uma dessas famílias. Segundo, o que é que nós tivemos hoje? Tivemos hoje uma tomada de posse, não do candidato eleito, mas do candidato nomeado pelo Conselho Constitucional, que realmente foi uma grande teatralização, né? Foi um espetáculo que acho que só o meu amigo Gilberto Mendes pode superar, né? Aí com o Teatro Gungu. Portanto, foi realmente uma exibição teatral, foi um espetáculo de circo, como vocês viram.
uma coisa que devia estar aberta ao público, que as pessoas deviam ir lá livremente. Estava tudo militarizado, policiado, com polícia muito agressiva, agredir senhoras. Um forte beijo para a minha mãe, que foi hoje agredida brutalmente pela UIR. As imagens estão agora a circular, estão a viralizar pelo mundo. É de uma brutalidade incrível. Não é este tipo de país que nós queremos para o futuro. É isto que nós estamos a lutar. Queremos um país de paz, de integridade, de verdade, de tranquilidade, em que a polícia ela serve mais para proteger do que propriamente para repreender. Que a polícia é mais para educar do que propriamente para matar. Então é esse país que nós queremos para o nosso futuro. É esse país que nós almejamos para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas ok, como dizia, no local da tomada de posse do candidato nomeado pelo Conselho Constitucional, realmente estava mais próximo de uma cerimónia fúnebre lá do cemitério de Lhanguene do que propriamente do ambiente de festa, não é? E tudo salpicado com armas, com ameaças, com terror. E mais grave, não era nada aberto, estavam todos fechadinhos, em tendas, por aí fora. Então, realmente foi uma cerimônia totalmente diferente. Daí que eu também sinto-me bastante satisfeito, porque quando eu tomei posse no dia 9 de janeiro, foi ambiente aberto. Foi ambiente aberto no aeroporto, foi no Estrela Vermelha, toda a gente conhece as imagens, próximo do povo, abraçando o povo, deixando qualquer pessoa se aproximar, alegrar-se, saltar e festejar connosco. Mas temos uma tomada de posse que é triste, que é fúnebre, que é fechada, que é restrita, que é militarizada, que é policiada, cheia de ameaças, cheia de medo, cheia de tristeza. Então, é realmente algo para ficar pela história, pela negativa. Mas, o que eu queria mesmo partilhar convosco hoje, abre lá bem os teus ouvidos, meu irmão meu, aquilo que eu quero dizer agora. O que eu queria mesmo partilhar convosco hoje é que, de fato, eu ganhei um novo aluno. Né? Definitivamente, a minha carreira de professor foi bem sucedida. Então, eu estava aqui a ouvir o programa de governação, as linhas gerais da governação do candidato empurrado pela polícia, que dizia que praticamente 95% das medidas que ele apresenta foi exatamente o que eu apresentei durante a campanha, que durante a campanha já estavam a imitar, eu já tinha falado disto, mas fico mais satisfeito ainda que hoje, que era a tal tomada de posse, ele continua um bom aluno, portanto, é um bom aluno. O único problema é que estamos a ver que vamos ter um mandato deste governante, que vai ser um mandato em que a maior arte que vai ser exibida para este governo vai ser a arte de cabular, não é? Portanto, esta que é a grande arte da cabulação. Sabia eu que passou a vida a cabular na universidade, passou a vida a cabular no ensino primário, e agora como é que quer cabular para supostamente governar um país? E coisa mais grave ainda é que todas as medidas que eu indiquei que são fundamentais para o país, ele as imitou, as cabulou, fez copy-paste, vírgula, ponto e até acentuação. Mas havia várias medidas que eu indiquei que eram verdadeiramente para combater a corrupção. E essas medidas que são do combate à corrupção não falou absolutamente de nenhuma delas. É por isso que quero manter ainda o mesmo Conselho Constitucional, que a nível internacional, os observadores, está mais do que provado que o Conselho Constitucional, ele próprio reconhece que houve fraudes, portanto é um Conselho Constitucional fraudulento, burlesco, quer manter isso, não sei como vai combater a corrupção. Temos neste momento a palavra de combate à corrupção, mas ele próprio é um candidato que andou a usar meio de Estado, usou avião presidencial quando não era presidente, usou viaturas do Ministério da Educação para fazer a sua campanha, tem indicação de empresas que nunca pagaram impostos ao Estado, portanto, ele próprio é produto de corrupção, de burla, para além da grande fraude. Então, o que é que nós vamos ter, de fato, este indivíduo que não consegue dizer uma única frase sem olhar para uma cábula que lhe foi entregue? Então, que tipo de governo é que nós vamos ter? Um governo de cabuladores, um governo foncom, um governo fake. Então, é isto que nós vamos ter. Mas, bom, hoje eu só queria fazer essas pequenas abordagens
que de fato fiquei bastante satisfeito de saber que tenho um grande aluno. É uma pena que o aluno muito cabulador, que agora quer se apresentar para governar o país. Mas ok, não tem tudo de negativo, né? Não tem nada de negativo, porque muitas pessoas até diziam que Venâncio, você é muito sonhador, essas tuas ideias, mas está aí, tem um grande cabulador e é um bom aluno que de fato foi muito fiel às ideias que eu sempre defendi e já apresentou hoje em público, apesar de não ter pedido direitos de autor, né? Próxima vez, por favor, peça ao Venâncio, né, para te dar autorização para falar das minhas ideias, está bem? Ok, então, tirando isso, queria dar aqui uma informação muito interessante. Na sexta-feira, às 15 horas, fique atento, neste canal, nesta página, eu vou fazer uma live, que vou indicar as medidas governativas para os primeiros 100 dias de governação do atual mandato, como presidente eleito pelo povo, de forma aberta, de forma original. Então, eu vou indicar quais são as medidas governativas para os primeiros 100 dias do mandato. Fique atento, esteja atento à nossa página, porque vai ser muito interessante, porque essas medidas, tanto o setor público vai ter que cumprir, tanto o setor privado vai ter que cumprir, tanto o presidente empurrado pelo Conselho Constitucional também vai ter que cumprir, e também vamos indicar como é que o povo vai se posicionar perante essas medidas que eu vou dar a conhecer na sexta-feira, na live, pontualmente às 15 horas. Então esteja atento, não perca isto, 15 horas, sexta-feira, vamos indicar para os próximos 100 dias quais são os caminhos em que Moçambique vai se conduzir. Quais são os carris em que o comboio, o MOS Express, lembram-se da ideia? Vai se deslocar nos próximos 100 dias. Moçambicanos, foi um prazer enorme estar convosco. Tive que falar hoje que vi grande pressão, mas para dizer coisas mais consistentes, muito mais organizadas, na sexta-feira às 15 horas, eu vou passar essas medidas. E também queria pedir a este candidato que supostamente tomou posse hoje, para ele também estar atento, porque eu vou dizer coisas muito importantes que ele tem que tomar notas, tem que estar com um bloco de notas, para que não falhe nenhuma palavrinha, para depois, quando chegar à altura de cabular de forma correta, tá bem? Muito bem, ok, então sejam os valores do verdadeiro Moçambique, não do Moçambique falso, não do Moçambique das cópias, não do Moçambique Hong Kong, mas o Moçambique original, o Moçambique verdadeiro, e o Moçambique que todos nós sonhamos para o futuro. Então, queria agradecer muito a estes moçambicanos que estão nas ruas, minha solidariedade profunda, meu coração aberto, um forte abraço, todas as famílias que perderam seus parentes, seus filhos, seus pais, estão sendo chacinados pela UIR, estão sendo chacinados pelas Forças de Defesa e Segurança. Este é o grupo mais importante que eu queria dar, de fato, um abraço bastante forte no coração de cada uma dessas famílias. Segundo, o que é que nós tivemos hoje? Tivemos hoje uma tomada de posse, não do candidato eleito, mas do candidato nomeado pelo Conselho Constitucional, que realmente foi uma grande teatralização, né? Foi um espetáculo que acho que só o meu amigo Gilberto Mendes pode superar, né? Aí com o Teatro Gungu. Portanto, foi realmente uma exibição teatral, foi um espetáculo de circo, como vocês viram. Uma coisa que devia estar aberta ao público, que as pessoas deviam ir lá livremente. Estava tudo militarizado, policiado, com polícia muito agressiva, agredir senhoras. Um forte beijo para a minha mãe, que foi hoje agredida brutalmente pela UIR. As imagens estão agora a circular, estão a viralizar pelo mundo. É de uma brutalidade incrível. Não é este tipo de país que nós queremos para o futuro. É isto que nós estamos a lutar. Queremos um país de paz, de integridade, de verdade, de tranquilidade, em que a polícia ela serve mais para proteger do que propriamente para repreender. Que a polícia é mais para educar do que propriamente para matar. Então é esse país que nós queremos para o nosso futuro. É esse país que nós almejamos para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas ok, como dizia,
no local da tomada de posse do candidato nomeado pelo Conselho Constitucional, realmente estava mais próximo de uma cerimónia fúnebre lá do cemitério de Lhanguene do que propriamente do ambiente de festa, não é? E tudo salpicado com armas, com ameaças, com terror. E mais grave, não era nada aberto, estavam todos fechadinhos, em tendas, por aí fora. Então, realmente foi uma cerimônia totalmente diferente. Daí que eu também sinto-me bastante satisfeito, porque quando eu tomei posse no dia 9 de janeiro, foi ambiente aberto. Foi ambiente aberto no aeroporto, foi no Estrela Vermelha, toda a gente conhece as imagens, próximo do povo, abraçando o povo, deixando qualquer pessoa se aproximar, alegrar-se, saltar e festejar connosco. Mas temos uma tomada de posse que é triste, que é fúnebre, que é fechada, que é restrita, que é militarizada, que é policiada, cheia de ameaças, cheia de medo, cheia de tristeza. Então, é realmente algo para ficar pela história, pela negativa. Mas, o que eu queria mesmo partilhar convosco hoje, abre lá bem os teus ouvidos, meu irmão meu, aquilo que eu quero dizer agora. O que eu queria mesmo partilhar convosco hoje é que, de fato, eu ganhei um novo aluno. Né? Definitivamente, a minha carreira de professor foi bem sucedida. Então, eu estava aqui a ouvir o programa de governação, as linhas gerais da governação do candidato empurrado pela polícia, que dizia que praticamente 95% das medidas que ele apresenta foi exatamente o que eu apresentei durante a campanha, que durante a campanha já estavam a imitar, eu já tinha falado disto, mas fico mais satisfeito ainda que hoje, que era a tal tomada de posse, ele continua um bom aluno, portanto, é um bom aluno. O único problema é que estamos a ver que vamos ter um mandato deste governante, que vai ser um mandato em que a maior arte que vai ser exibida para este governo vai ser a arte de cabular, não é? Portanto, esta que é a grande arte da cabulação. Sabia eu que passou a vida a cabular na universidade, passou a vida a cabular no ensino primário, e agora como é que quer cabular para supostamente governar um país? E coisa mais grave ainda é que todas as medidas que eu indiquei que são fundamentais para o país, ele as imitou, as cabulou, fez copy-paste, vírgula, ponto e até acentuação, mas havia várias medidas que eu indiquei que eram verdadeiramente para combater a corrupção. E essas medidas que são do combate à corrupção não falou absolutamente de nenhuma delas. É por isso que quero manter ainda o mesmo Conselho Constitucional, que a nível internacional, os observadores, está mais do que provado que o Conselho Constitucional, ele próprio reconhece que houve fraudes, portanto, é um Conselho Constitucional fraudulento, burlesco, quer manter isso, não sei como vai combater a corrupção. Temos neste momento a palavra de combate à corrupção, mas ele próprio é um candidato que andou a usar meio de Estado, usou avião presidencial quando não era presidente, usou viaturas do Ministério da Educação para fazer a sua campanha, tem indicação de empresas que nunca pagaram impostos ao Estado, portanto, ele próprio é produto de corrupção, de burla, para além da grande fraude. Então, o que é que nós vamos ter, de fato, este indivíduo que não consegue dizer uma única frase sem olhar para uma cábula que lhe foi entregue? Então, que tipo de governo que nós vamos ter? Um governo de cabuladores, um governo foncon, um governo fake. Então, é isto que nós vamos ter. Mas, bom, hoje eu só queria fazer essas pequenas abordagens, que de fato fiquei bastante satisfeito de saber que tenho um grande aluno. É uma pena que o aluno muito cabulador, que agora quer se apresentar para governar o país. Mas, ok, não tem tudo de negativo, né? Não tem nada de negativo, porque muitas pessoas até diziam que Venâncio, você é muito sonhador, essas tuas ideias, mas está aí, tem um grande cabulador e é um bom aluno que de fato foi muito fiel às ideias que eu sempre defendi e já apresentou hoje em público, apesar de não ter pedido direitos de autor, né? Próxima vez, por favor, peça ao Venâncio, né, para te dar autorização para falar das minhas ideias, está bem? Ok, então, tirando isso, queria dar aqui uma informação muito interessante. Na sexta-feira, às 15 horas, fica atento, neste canal, nesta página, eu vou fazer uma live, que vou indicar
as medidas governativas para os primeiros 100 dias de governação do atual mandato, como presidente eleito pelo povo, de forma aberta, de forma original. Então, eu vou indicar quais são as medidas governativas para os primeiros 100 dias do mandato. Fique atento, esteja atento à nossa página, porque vai ser muito interessante, porque essas medidas, tanto o setor público vai ter que cumprir, tanto o setor privado vai ter que cumprir, tanto o presidente empurrado pelo Conselho Constitucional também vai ter que cumprir, e também vamos indicar como é que o povo vai se posicionar perante essas medidas que eu vou dar a conhecer na sexta-feira, na live, pontualmente às 15 horas. Mas esteja atento, não perca isto, 15 horas, sexta-feira, vamos indicar para os próximos 100 dias quais são os caminhos em que Moçambique vai se conduzir. Não do Moçambique falso, não do Moçambique das cópias, não do Moçambique Hong Kong, mas o Moçambique original, o Moçambique verdadeiro, e o Moçambique que todos nós sonhamos para o futuro. Então, queria agradecer muito a estes moçambicanos que estão nas ruas, minha solidariedade profunda, meu coração aberto, um forte abraço, todas as famílias que perderam seus parentes, seus filhos, seus pais, estão sendo chacinados pela UIR, estão sendo chacinados pelas Forças de Defesa e Segurança. Este é o grupo mais importante que eu queria dar, de fato, um abraço bastante forte no coração de cada uma dessas famílias. Segundo, o que é que nós tivemos hoje? Tivemos hoje uma tomada de posse, não do candidato eleito, mas do candidato nomeado pelo Conselho Constitucional, que realmente foi uma grande teatralização, né? Foi um espetáculo que acho que só o meu amigo Gilberto Mendes pode superar, né? Aí com o Teatro Gungu. Portanto, foi realmente uma exibição teatral, foi um espetáculo de circo, como vocês viram. Uma coisa que devia estar aberta ao público, que as pessoas deviam ir lá livremente. Estava tudo militarizado, policiado, com polícia muito agressiva, agredir senhoras. Um forte beijo para a minha mãe, que foi hoje agredida brutalmente pela UIR. As imagens estão agora a circular, estão a viralizar pelo mundo. É de uma brutalidade incrível. Não é este tipo de país que nós queremos para o futuro. É isto que nós estamos a lutar. Queremos um país de paz, de integridade, de verdade, de tranquilidade, em que a polícia ela serve mais para proteger do que propriamente para repreender. Que a polícia é mais para educar do que propriamente para matar. Então é esse país que nós queremos para o nosso futuro. É esse país que nós almejamos para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas ok, como dizia, no local da tomada de posse do candidato nomeado pelo Conselho Constitucional, realmente estava mais próximo de uma cerimónia fúnebre lá do cemitério de Lhanguene do que propriamente do ambiente de festa, não é? E tudo salpicado com armas, com ameaças, com terror. E mais grave, não era nada aberto, estavam todos fechadinhos, em tendas, por aí fora. Então, realmente foi uma cerimônia totalmente diferente. Daí que eu também sinto-me bastante satisfeito, porque quando eu tomei posse no dia 9 de janeiro, foi ambiente aberto. Foi ambiente aberto no aeroporto, foi no Estrela Vermelha, toda a gente conhece as imagens, próximo do povo, abraçando o povo, deixando qualquer pessoa se aproximar, alegrar-se, saltar e festejar connosco. Mas temos uma tomada de posse que é triste, que é fúnebre, que é fechada, que é restrita, que é militarizada, que é policiada, cheia de ameaças, cheia de medo, cheia de tristeza. Então, é realmente algo para ficar pela história, pela negativa. Mas, o que eu queria mesmo partilhar convosco hoje, abre lá bem os teus ouvidos, meu irmão meu, aquilo que eu quero dizer agora. O que eu queria mesmo partilhar convosco hoje é que, de fato, eu ganhei um novo aluno. Né? Definitivamente, a minha carreira de professor foi bem sucedida. Então, eu estava aqui a ouvir o programa de governação, as linhas gerais da governação do candidato empurrado pela polícia,
que dizia que praticamente 95% das medidas que ela apresenta foi exatamente o que eu apresentei durante a campanha, que durante a campanha já estavam a imitar, eu já tinha falado disto, mas fico mais satisfeito ainda que hoje, que era a atual tomada de posse, ele continua um bom aluno, portanto, é um bom aluno. O único problema é que estamos a ver que vamos ter um mandato deste governante, que vai ser um mandato em que a maior arte que vai ser exibida por este governo vai ser a arte de cabular, não é? Portanto, esta que é a grande arte da cabulação. Sabia eu que passou a vida a cabular na universidade, passou a vida a cabular no ensino primário, e agora como é que quer cabular para supostamente governar um país? E coisa mais grave ainda é que todas as medidas que eu indiquei que são fundamentais para o país, ele as imitou, as cabulou, fez copy-paste, vírgula, ponto e até acentuação, mas havia várias medidas que eu indiquei que eram verdadeiramente para combater a corrupção. E essas medidas que são do combate à corrupção não falou absolutamente de nenhuma delas. É por isso que quero manter ainda o mesmo Conselho Constitucional, que a nível internacional, os observadores, está mais do que provado que o Conselho Constitucional, ele próprio reconhece que houve fraudes, portanto, é um Conselho Constitucional fraudulento, burlesco, quer manter isso, não sei como vai combater a corrupção. Temos neste momento a palavra de combate à corrupção, mas ele próprio é um candidato que andou a usar meio de Estado, usou o avião presidencial quando não era presidente, usou as viaturas do Ministério da Educação para fazer, tem indicação de empresas que nunca pagaram impostos ao Estado, portanto, ele próprio é produto de corrupção, de burla, para além da grande fraude. Então, o que é que nós vamos ter, de fato, este indivíduo que não consegue dizer uma única frase sem olhar para uma cábula que lhe foi entregue? Então, que tipo de governo é que nós vamos ter? Um governo de cabuladores, um governo foncon, um governo fake. Então, é isto que nós vamos ter. Mas, bom, hoje eu só queria fazer essas pequenas abordagens, que de fato fiquei bastante satisfeito de saber que tenho um grande aluno. É uma pena que um aluno muito cabulador, que agora quer se apresentar para governar o país. Mas ok, não tem tudo de negativo, né? Não tem nada de negativo, porque muitas pessoas até diziam que Venâncio, você é muito sonhador, essas tuas ideias, mas está aí, tem um grande cabulador e é um bom aluno que de fato foi muito fiel às ideias que eu sempre defendi e já apresentou hoje em público, apesar de não ter pedido direitos de autor, né? Próxima vez, por favor, peça ao Venâncio, né, para te dar autorização para falar das minhas ideias, está bem? Ok, então, tirando isso, queria dar aqui uma informação muito interessante. Na sexta-feira, às 15 horas, fique atento, neste canal, nesta página, eu vou fazer uma live, que vou indicar as medidas governativas para os primeiros 100 dias de governação do atual mandato, como presidente eleito pelo povo, de forma aberta, de forma original. Então, eu vou indicar quais são as medidas governativas para os primeiros 100 dias do mandato. Fique atento, esteja atento à nossa página, porque vai ser muito interessante, porque essas medidas, tanto o setor público vai ter que cumprir, tanto o setor privado vai ter que cumprir, tanto o presidente empurrado pelo Conselho Constitucional também vai ter que cumprir, e também vamos indicar como é que o povo vai se posicionar perante essas medidas que eu vou dar a conhecer na sexta-feira, na live, pontualmente às 15 horas. Então esteja atento, não perca isto, 15 horas, sexta-feira, vamos indicar para os próximos 100 dias quais são os caminhos em que Moçambique vai se conduzir. Quais são os carris em que o comboio, o MOS Express, lembram-se da ideia, vai se deslocar nos próximos 100 dias. Moçambicanos, foi um prazer enorme estar convosco. Tive que falar hoje que vi grande pressão, mas para dizer coisas mais consistentes, muito mais organizadas, na sexta-feira às 15 horas, eu vou passar essas medidas. E também queria pedir
este candidato que supostamente tomou posse hoje, para ele também estar atento, porque eu vou dizer coisas muito importantes que ele tem que tomar notas, tem que estar com um bloco de notas, para que não falhe nenhuma palavrinha, para depois, quando chegar à altura de cabular de forma correta, tá bem? Muito bem. Os moçambicanos que estão na rua, os moçambicanos estão se manifestando desde a segunda-feira, demonstrando claramente que continuam firmes, que continuam determinados em que a verdade eleitoral, em que a justiça, em que a integridade sejam os valores do verdadeiro Moçambique. Não do Moçambique falso, não do Moçambique das cópias, não do Moçambique Hong Kong, mas o Moçambique original, o Moçambique verdadeiro e o Moçambique que todos nós sonhamos para o futuro. Então, queria agradecer muito a estes moçambicanos que estão nas ruas, minha solidariedade profunda, meu coração aberto, um forte abraço. Todas as famílias que perderam seus parentes, seus filhos, seus pais, estão sendo chacinados pela UIR, estão sendo chacinados pelas Forças de Defesa e Segurança. Este é o grupo mais importante que eu queria dar, de fato, um abraço bastante forte no coração de cada uma dessas famílias. Segundo, o que é que nós tivemos hoje? Tivemos hoje uma tomada de posse, não do candidato eleito, mas do candidato nomeado pelo Conselho Constitucional, que realmente foi uma grande teatralização, né? Foi um espetáculo que acho que só o meu amigo Gilberto Mendes pode superar, né? Aí com o Teatro Gungu. Portanto, foi realmente uma exibição teatral, foi um espetáculo de circo, como vocês viram. Uma coisa que devia estar aberta ao público, que as pessoas deviam ir lá livremente. Estava tudo militarizado, policiado, com polícia muito agressiva, agredir senhoras. Um forte beijo para a minha mãe, que foi hoje agredida brutalmente pela UIR. As imagens estão agora a circular, estão a viralizar pelo mundo. É de uma brutalidade incrível. Não é este tipo de país que nós queremos para o futuro. É isto que nós estamos a lutar. Queremos um país de paz, de integridade, de verdade, de tranquilidade, em que a polícia ela serve mais para proteger do que propriamente para repreender. Que a polícia é mais para educar do que propriamente para matar. Então é esse país que nós queremos para o nosso futuro. É esse país que nós almejamos para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas ok, como dizia, no local da tomada de posse do candidato nomeado pelo Conselho Constitucional, realmente estava mais próximo de uma cerimónia fúnebre lá do cemitério de Lhanguene do que propriamente do ambiente de festa, não é? E tudo salpicado com armas, com ameaças, com terror. E mais grave, não era nada aberto, estavam todos fechadinhos, em tendas, por aí fora. Então, realmente foi uma cerimônia totalmente diferente. Daí que eu também sinto-me bastante satisfeito, porque quando eu tomei posse no dia 9 de janeiro, foi ambiente aberto. Foi ambiente aberto no aeroporto, foi no Estrela Vermelha, toda a gente conhece as imagens, próximo do povo, abraçando o povo, deixando qualquer pessoa se aproximar, alegrar-se, saltar e festejar connosco. Mas temos uma tomada de posse que é triste, que é fúnebre, que é fechada, que é restrita, que é militarizada, que é policiada, cheia de ameaças, cheia de medo, cheia de tristeza. Então, é realmente algo para ficar pela história, pela negativa. Mas, o que eu queria mesmo partilhar convosco hoje, abre lá bem os seus ouvidos, meu irmão meu, aquilo que eu quero dizer agora. O que eu queria mesmo partilhar convosco hoje é que, de fato, eu ganhei um novo aluno. Né? Definitivamente, a minha carreira de professor foi bem sucedida. Então, eu estava aqui a ouvir o programa de governação, as linhas gerais da governação do candidato empurrado pela polícia, que dizia que praticamente 95% das medidas que ele apresenta foi exatamente o que eu apresentei durante a campanha, que durante a campanha já estavam a imitar, eu já tinha falado disto, mas fico mais satisfeito ainda que hoje, que era a tal tomada de posse, ele continua um bom aluno, portanto, é um bom aluno. O único problema é que estamos a ver que vamos ter um mandato deste governante, que vai ser um mandato em que a maior arte que vai ser exibida para este governo
vai ser a arte de cabular, não é? Portanto, esta que é a grande arte da cabulação. Já tinha, sabia eu, que passou a vida a cabular na universidade, passou a vida a cabular no ensino primário, e agora como é que quer cabular para supostamente governar um país? E coisa mais grave ainda é que todas as medidas que eu indiquei que são fundamentais para o país, ele as imitou, as cabulou, fez copy-paste, vírgula, ponto e até acentuação, mas havia várias medidas que eu indiquei que eram verdadeiramente para combater a corrupção. E essas medidas que são do combate à corrupção não falou absolutamente de nenhuma delas. É por isso que quero manter ainda o mesmo Conselho Constitucional, que a nível internacional, os observadores, está mais do que provado que o Conselho Constitucional, ele próprio reconhece que houve fraudes, portanto, é um Conselho Constitucional fraudulento, burlesco, quer manter isso, não sei como vai combater a corrupção. Temos neste momento a palavra de combate à corrupção, mas ele próprio é um candidato que andou a usar meio de Estado, usou avião presidencial quando não era presidente, usou viaturas do Ministério da Educação para fazer a sua campanha, tem indicação de empresas que nunca pagaram impostos ao Estado, portanto, ele próprio é produto de corrupção, de burla, para além da grande fraude. Então, o que é que nós vamos ter, de fato, este indivíduo que não consegue dizer uma única frase sem olhar para uma cábula que lhe foi entregue? Então, que tipo de governo que nós vamos ter? Um governo de cabuladores, um governo foncon, um governo fake. Então, é isto que nós vamos ter. Mas, bom, hoje eu só queria fazer essas pequenas abordagens que, de fato, fiquei bastante satisfeito de saber que tenho um grande aluno. É uma pena que o aluno muito cabulador, que agora quer se apresentar para governar o país. Mas, ok, não tem tudo de negativo, né? Não tem nada de negativo, porque muitas pessoas até diziam que, Venâncio, você é muito sonhador, essas tuas ideias, mas está aí, tem um grande cabulador e é um bom aluno que, de fato, foi muito fiel às ideias que eu sempre defendi e já apresentou hoje em público, apesar de não ter pedido direitos de autor, né? Próxima vez, por favor, peça ao Venâncio, né, para te dar autorização para falar das minhas ideias, está bem? Ok, então, tirando isso, queria dar aqui uma informação muito interessante. Na sexta-feira, às 15 horas, fique atento, neste canal, nesta página, eu vou fazer uma live, que vou indicar as medidas governativas para os primeiros 100 dias de governação do atual mandato, como presidente eleito pelo povo, de forma aberta, de forma original. Então, eu vou indicar quais são as medidas governativas para os primeiros 100 dias do mandato. Fique atento, esteja atento à nossa página, porque vai ser muito interessante, porque essas medidas, tanto o setor público vai ter que cumprir, tanto o setor privado vai ter que cumprir, tanto o presidente empurrado pelo Conselho Constitucional também vai ter que cumprir, e também vamos indicar como é que o povo vai se posicionar perante essas medidas que eu vou dar a conhecer na sexta-feira, na live, pontualmente às 15 horas. Então esteja atento, não perca isto, 15 horas, sexta-feira, vamos indicar para os próximos 100 dias quais são os caminhos em que Moçambique vai se conduzir. Quais são os carris em que o comboio, o MOS Express, lembram-se da ideia, vai se deslocar nos próximos 100 dias. Moçambicanos, foi um prazer enorme estar convosco. Tive que falar hoje que vi grande pressão, mas para dizer coisas mais consistentes, muito mais organizadas, na sexta-feira às 15 horas, eu vou passar essas medidas. E também queria pedir a este candidato que supostamente tomou posse hoje, para ele também estar atento, porque eu vou dizer coisas muito importantes que ele tem que tomar notas, tem que estar com um bloco de notas, para que não falhe nenhuma palavrinha, para depois, quando chegar à altura de cabular de forma correta, tá bem? Abençoar a cada um dos moçambicanos e que a grande luz que Deus prometeu trazer a Moçambique para fazer deste país uma grande nação, que essa luz desça com toda a intensidade, com toda a glória. Nós adoramos, agradecemos ao Senhor. Amém.
Bom, caros amigos, o que é que nós temos hoje? Primeiro, antes de mais nada, se vocês me permitirem, eu queria agradecer profundamente aos moçambicanos que estão na rua, aos moçambicanos que estão se manifestando desde a segunda-feira, demonstrando claramente que continuam firmes, que continuam determinados em que a verdade eleitoral, em que a justiça, em que a integridade sejam os valores do verdadeiro Moçambique. Não do Moçambique falso, não do Moçambique das cópias, não do Moçambique Hong Kong, mas o Moçambique original, o Moçambique verdadeiro e o Moçambique que todos nós sonhamos para o futuro. Então, queria agradecer muito a estes moçambicanos que estão nas ruas, minha solidariedade profunda, meu coração aberto, um forte abraço. Todas as famílias que perderam seus parentes, seus filhos, seus pais, estão sendo chacinados pela UIR, estão sendo chacinados pelas Forças de Defesa e Segurança. Este é o grupo mais importante que eu queria dar, de fato, um abraço bastante forte no coração de cada uma dessas famílias. Segundo, o que é que nós tivemos hoje? Tivemos hoje uma tomada de posse, não do candidato eleito, mas do candidato nomeado pelo Conselho Constitucional, que realmente foi uma grande teatralização, né? Foi um espetáculo que acho que só o meu amigo Gilberto Mendes pode superar, né? Aí com o Teatro Gungu. Portanto, foi realmente uma exibição teatral, foi um espetáculo de circo, como vocês viram. Uma coisa que devia estar aberta ao público, que as pessoas deviam ir lá livremente. Estava tudo militarizado, policiado, com polícia muito agressiva, agredir senhoras. Um forte beijo para a minha mãe, que foi hoje agredida brutalmente pela UIR. As imagens estão agora a circular, estão a viralizar pelo mundo. É de uma brutalidade incrível. Não é este tipo de país que nós queremos para o futuro. É isto que nós estamos a lutar. Queremos um país de paz, de integridade, de verdade, de tranquilidade, em que a polícia ela serve mais para proteger do que propriamente para repreender. Que a polícia é mais para educar do que propriamente para matar. Então é esse país que nós queremos para o nosso futuro. É esse país que nós almejamos para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas ok, como dizia, no local da tomada de posse do candidato nomeado pelo Conselho Constitucional, realmente estava mais próximo de uma cerimónia fúnebre lá do cemitério de Lhanguene do que propriamente do ambiente de festa, não é? E tudo salpicado com armas, com ameaças, com... E mais grave, não era nada aberto, estavam todos fechadinhos, em tendas, por aí fora. Então, realmente foi uma cerimônia totalmente diferente. Daí que eu também sinto-me bastante satisfeito, porque quando eu tomei posse no dia 9 de janeiro, foi ambiente aberto. Foi ambiente aberto no aeroporto, foi no Estrela Vermelha, toda a gente conhece as imagens, próximo do povo, abraçando o povo, deixando qualquer pessoa se aproximar, alegrar-se, saltar e festejar connosco. Mas temos uma tomada de posse que é triste, que é fúnebre, que é fechada, que é restrita, que é militarizada, que é policiada, cheia de ameaças, cheia de medo, cheia de tristeza. Então, é realmente algo para ficar pela história, pela negativa. Mas, o que eu queria mesmo partilhar convosco hoje, abre lá bem os teus ouvidos, meu irmão meu, aquilo que eu quero dizer agora. O que eu queria mesmo partilhar convosco hoje é que, de fato, eu ganhei um novo aluno. Né? Definitivamente, a minha carreira de professor foi bem sucedida. Então, eu estava aqui a ouvir o programa de governação, as linhas gerais da governação do candidato empurrado pela polícia, que dizia que praticamente 95% das medidas que ele apresenta foi exatamente o que eu apresentei durante a campanha, que durante a campanha já estavam a imitar, eu já tinha falado disto, mas fico mais satisfeito ainda que hoje, que era a tal tomada de posse, ele continua um bom aluno, portanto, é um bom aluno. O único problema é que estamos a ver que vamos ter um mandato deste governante, que vai ser um mandato em que a maior arte que vai ser exibida para este governo vai ser a arte de cabular, não é? Portanto, esta que é a grande arte da cabulação. Já sabia eu
que passou a vida a cabular na universidade, passou a vida a cabular no ensino primário, e agora como é que quer cabular para supostamente governar um país? E coisa mais grave ainda é que todas as medidas que eu indiquei que são fundamentais para o país, ele as imitou, as cabulou, fez copy-paste, vírgula, ponto e até acentuação, mas havia várias medidas que eu indiquei que eram verdadeiramente para combater a corrupção. E essas medidas que são do combate à corrupção não falou absolutamente de nenhuma delas. É por isso que quero manter ainda o mesmo Conselho Constitucional, que a nível internacional, os observadores, está mais do que provado que o Conselho Constitucional, ele próprio reconhece que houve fraudes, portanto, é um Conselho Constitucional fraudulento, burlesco, quer manter isso, não sei como vai combater a corrupção. Temos neste momento a palavra de combate à corrupção, mas ele próprio é um candidato que andou a usar meio de Estado, usou avião presidencial quando não era presidente, usou viaturas do Ministério da Educação para fazer a sua campanha, tem indicação de empresas que nunca pagaram impostos ao Estado, portanto, ele próprio é produto de corrupção, de burla, para além da grande fraude. Então, o que é que nós vamos ter, de fato, este indivíduo que não consegue dizer uma única frase sem olhar para uma cábula que lhe foi entregue? Então, que tipo de governo é que nós vamos ter? Um governo de cabuladores, um governo Foncon, um governo fake. Então, é isto que nós vamos ter. Mas, bom, hoje eu só queria fazer essas pequenas abordagens que, de fato, fiquei bastante satisfeito de saber que tenho um grande aluno. É uma pena que o aluno muito cabulador, que agora quer se apresentar para governar o país. Mas, ok, não tem tudo de negativo, né? Não tem nada de negativo, porque muitas pessoas até diziam que, Venâncio, você é muito sonhador, essas tuas ideias, mas está aí, tem um grande cabulador e é um bom aluno que, de fato, foi muito fiel às ideias que eu sempre defendi e já apresentou hoje em público, apesar de não ter pedido direitos de autor, né? Próxima vez, por favor, peça ao Venâncio, né, para te dar autorização para falar das minhas ideias, está bem? Ok, então, tirando isso, queria dar aqui uma informação muito interessante. Na sexta-feira, às 15 horas, fique atento, neste canal, nesta página, eu vou fazer uma live, que vou indicar as medidas governativas para os primeiros 100 dias de governação do atual mandato, como presidente eleito pelo povo, de forma aberta, de forma original. Então, eu vou indicar quais são as medidas governativas para os primeiros 100 dias do mandato. Fique atento, esteja atento à nossa página, porque vai ser muito interessante, porque essas medidas, tanto o setor público vai ter que cumprir, tanto o setor privado vai ter que cumprir, tanto o presidente empurrado pelo Conselho Constitucional também vai ter que cumprir, e também vamos indicar como é que o povo vai se posicionar perante essas medidas que eu vou dar a conhecer na sexta-feira, na live, pontualmente às 15 horas. Então esteja atento, não perca isto, 15 horas, sexta-feira, vamos indicar para os próximos 100 dias quais são os caminhos em que Moçambique vai se conduzir. Que continuam firmes, que continuam determinados em que a verdade eleitoral, em que a justiça, em que a integridade sejam os valores do verdadeiro Moçambique. Não do Moçambique falso, não do Moçambique das cópias, não do Moçambique Foncon, mas o Moçambique original, o Moçambique verdadeiro e o Moçambique que todos nós sonhamos para o futuro. Então, queria agradecer muito a estes moçambicanos que estão nas ruas, minha solidariedade profunda, meu coração aberto, um forte abraço. Todas as famílias que perderam seus parentes, seus filhos, seus pais, estão sendo chacinados pela UIR, estão sendo chacinados pelas Forças de Defesa e Segurança. Este é o grupo mais importante que eu queria dar, de fato, um abraço bastante forte no coração de cada uma dessas famílias. Segundo, o que é que nós tivemos hoje? Tivemos hoje uma tomada de posse, não do candidato eleito, mas do candidato nomeado pelo Conselho Constitucional,
que realmente foi uma grande teatralização, né? Foi um espetáculo que acho que só o meu amigo Gilberto Mendes pode superar, né? Aí com o Teatro Gungu. Portanto, foi realmente uma exibição teatral, foi um espetáculo de circo, como vocês viram. Uma coisa que devia estar aberta ao público, que as pessoas deviam ir lá livremente. Estava tudo militarizado, policiado, com polícia muito agressiva, agredir senhoras. Um forte beijo para a minha mãe, que foi hoje agredida brutalmente pela UIR. As imagens estão agora a circular, estão a viralizar pelo mundo. É de uma brutalidade incrível. Não é este tipo de país que nós queremos para o futuro. É isto que nós estamos a lutar. Queremos um país de paz, de integridade, de verdade, de tranquilidade, em que a polícia ela serve mais para proteger do que propriamente para repreender. Que a polícia é mais para educar do que propriamente para matar. Então é esse país que nós queremos para o nosso futuro. É esse país que nós almejamos para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas ok, como dizia, no local da tomada de posse do candidato nomeado pelo Conselho Constitucional, realmente estava mais próximo de uma cerimónia fúnebre lá do cemitério de Lhanguene do que propriamente do ambiente de festa, não é? E tudo salpicado com armas, com ameaças, com terror. E mais grave, não era nada aberto, estavam todos fechadinhos, em tendas, por aí fora. Então, realmente foi uma cerimônia totalmente diferente. Daí que eu também sinto-me bastante satisfeito, porque quando eu tomei posse no dia 9 de janeiro, foi ambiente aberto. Foi ambiente aberto no aeroporto, foi no Estrela Vermelha, toda a gente conhece as imagens, próximo do povo, abraçando o povo, deixando qualquer pessoa se aproximar, alegrar-se, saltar e festejar connosco. Mas temos uma tomada de posse que é triste, que é fúnebre, que é fechada, que é restrita, que é militarizada, que é policiada, cheia de ameaças, cheia de medo, cheia de tristeza. Então, é realmente algo para ficar pela história, pela negativa. Mas, o que eu queria mesmo partilhar convosco hoje, abre lá bem os teus ouvidos, meu irmão meu, aquilo que eu quero dizer agora. O que eu queria mesmo partilhar convosco hoje é que, de fato, eu ganhei um novo aluno. Né? Definitivamente, a minha carreira de professor foi bem sucedida. Então, eu estava aqui a ouvir o programa de governação, as linhas gerais da governação do candidato empurrado pela polícia, que dizia que praticamente 95% das medidas que ele apresenta foi exatamente o que eu apresentei durante a campanha, que durante a campanha já estavam a imitar, eu já tinha falado disto, mas fico mais satisfeito ainda que hoje, que era a tal tomada de posse, ele continua um bom aluno, portanto, é um bom aluno. O único problema é que estamos a ver que vamos ter um mandato deste governante, que vai ser um mandato em que a maior arte que vai ser exibida para este governo vai ser a arte de cabular, não é? Portanto, esta que é a grande arte da cabulação. Sabia eu que passou a vida a cabular na universidade, passou a vida a cabular no ensino primário, e agora como é que quer cabular para supostamente governar um país? E coisa mais grave ainda é que todas as medidas que eu indiquei que são fundamentais para o país, ele as imitou, as cabulou, fez copy-paste, vírgula, ponto e até acentuação, mas havia várias medidas que eu indiquei que eram verdadeiramente para combater a corrupção. E essas medidas que são do combate à corrupção, não falou absolutamente de nenhuma delas. É por isso que quero manter ainda o mesmo Conselho Constitucional, que a nível internacional, os observadores, está mais do que provado que o Conselho Constitucional, ele próprio reconhece que houve fraudes, portanto, é um Conselho Constitucional fraudulento, burlesco, quer manter isso, não sei como vai combater a corrupção. Temos neste momento a palavra de combate à corrupção, mas ele próprio é um candidato que andou a usar meio de Estado, usou avião presidencial quando não era presidente, usou viaturas do Ministério da Educação para fazer a sua campanha, tem indicação de empresas que nunca pagaram impostos ao Estado, portanto, ele próprio é produto de corrupção, de burla, para além da grande fraude. Então, o que é que nós vamos ter, de fato, este indivíduo
que não consegue dizer uma única frase sem olhar para uma cábula que lhe foi entregue. Então, que tipo de governo que nós vamos ter? Um governo de cabuladores, um governo foncon, um governo fake. Então, é isto que nós vamos ter. Mas, bom, hoje eu só queria fazer essas pequenas abordagens que, de fato, fiquei bastante satisfeito de saber que tenho um grande aluno. É uma pena que o aluno muito cabulador, que agora quer se apresentar para governar o país. Mas ok, não tem tudo de negativo, né? Não tem nada de negativo, porque muitas pessoas até diziam que Venâncio, você é muito sonhador, essas tuas ideias, mas está aí, tem um grande cabulador e um bom aluno que de fato foi muito fiel às ideias que eu sempre defendi e já apresentou hoje em público, apesar de não ter pedido direitos de autor, né? Próxima vez, por favor, peça ao Venâncio, né, para te dar autorização para falar das minhas ideias, está bem? Ok, então, tirando isso, queria dar aqui uma informação muito interessante. Na sexta-feira, às 15 horas, fique atento, neste canal, nesta página, eu vou fazer uma live, que vou indicar as medidas governativas para os primeiros 100 dias de governação do atual mandato, como presidente eleito pelo povo, de forma aberta, de forma original. Então, eu vou indicar quais são as medidas governativas para os primeiros 100 dias do mandato. Fique atento, esteja atento à nossa página, porque vai ser muito interessante, porque essas medidas, tanto o setor público vai ter que cumprir, tanto o setor privado vai ter que cumprir, tanto o presidente empurrado pelo Conselho Constitucional também vai ter que cumprir, e também vamos indicar como é que o povo vai se posicionar perante essas medidas que eu vou dar a conhecer na sexta-feira, na live, pontualmente às 15 horas. Então esteja atento, não perca isto, 15 horas, sexta-feira, vamos indicar para os próximos 100 dias quais são os caminhos em que Moçambique vai se conduzir. Uma coisa que devia estar aberta ao público, que as pessoas deviam ir lá livremente, estava tudo militarizado, policiado, com polícia muito agressiva, agredir senhoras. Um forte beijo para a minha mãe, que foi hoje agredida brutalmente pela UIR. As imagens estão agora a circular, estão a viralizar pelo mundo. É de uma brutalidade incrível. Não é este tipo de país que nós queremos para o futuro. É isto que nós estamos a lutar. Queremos um país de paz, de integridade, de verdade, de tranquilidade, em que a polícia ela serve mais para proteger do que propriamente para repreender. Que a polícia é mais para educar do que propriamente para matar. Então é esse país que nós queremos para o nosso futuro. É esse país que nós almejamos para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas ok, como dizia, no local da tomada de posse do candidato nomeado pelo Conselho Constitucional, realmente estava mais próximo de uma cerimónia fúnebre lá do cemitério de Lhanguene do que propriamente do ambiente de festa, não é? E tudo salpicado com armas, com ameaças, com terror. E mais grave, não era nada aberto, estavam todos fechadinhos, em tendas, por aí fora. Então, realmente foi uma cerimónia totalmente diferente. Daí que eu também sinto-me bastante satisfeito, porque quando eu tomei posse no dia 9 de janeiro, foi ambiente aberto. Foi ambiente aberto no aeroporto, foi no Estrela Vermelha, toda a gente conhece as imagens, próximo do povo, abraçando o povo, deixando qualquer pessoa se aproximar, alegrar-se, saltar e festejar connosco. Mas temos uma tomada de posse que é triste, que é fúnebre, que é fechada, que é restrita, que é militarizada, que é policiada, cheia de ameaças, cheia de medo, cheia de tristeza. Então, é realmente algo para ficar pela história, pela negativa. Mas, o que eu queria mesmo partilhar convosco hoje, abre lá bem os teus ouvidos, meu irmão meu, aquilo que eu quero dizer agora. O que eu queria mesmo partilhar convosco hoje é que, de fato, eu ganhei um novo aluno. Né? Definitivamente, a minha carreira de professor foi bem sucedida. Então, eu estava aqui a ouvir o programa de governação, as linhas gerais da governação do candidato empurrado pela polícia, que dizia que praticamente 95% das medidas
que ele apresenta foi exatamente o que eu apresentei durante a campanha, que durante a campanha já estavam a imitar, eu já tinha falado disto, mas fico mais satisfeito ainda que hoje, que era a tal tomada de posse, ele continua um bom aluno, portanto, é um bom aluno. O único problema é que estamos a ver que vamos ter um mandato deste governante, que vai ser um mandato em que a maior arte que vai ser exibida por este governo vai ser a arte de cabular, não é? Portanto, esta que é a grande arte da cabulação. Sabia eu que passou a vida a cabular na universidade, passou a vida a cabular no ensino primário, e agora como é que quer cabular para supostamente governar um país? E coisa mais grave ainda é que todas as medidas que eu indiquei que são fundamentais para o país, ele as imitou, as cabulou, fez copy-paste, vírgula, ponto e até acentuação, mas havia várias medidas que eu indiquei que eram verdadeiramente para combater a corrupção. E essas medidas que são do combate à corrupção não falou absolutamente de nenhuma delas. É por isso que quero manter ainda o mesmo Conselho Constitucional, que a nível internacional, os observadores, está mais do que provado que o Conselho Constitucional, ele próprio reconhece que houve fraudes, portanto, é um Conselho Constitucional fraudulento, burlesco, quer manter isso, não sei como vai combater a corrupção. Temos neste momento a palavra de combate à corrupção, mas ele próprio é um candidato que andou a usar meio de Estado, usou avião presidencial quando não era presidente, usou as viaturas do Ministério da Educação para fazer a sua campanha, tem indicação de empresas que nunca pagaram impostos ao Estado, portanto, ele próprio é produto de corrupção, de burla, para além da grande fraude. Então, o que é que nós vamos ter, de fato, este indivíduo que não consegue dizer uma única frase sem olhar para uma cábula que lhe foi entregue? Então, que tipo de governo que nós vamos ter? Um governo de cabuladores, um governo foncon, um governo fake. Então, é isto que nós vamos ter. Mas, bom, hoje eu só queria fazer essas pequenas abordagens, que de fato fiquei bastante satisfeito de saber que tenho um grande aluno. É uma pena que o aluno muito cabulador, que agora quer se apresentar para governar o país. Mas, ok, não tem tudo de negativo, né? Não tem nada de negativo, porque muitas pessoas até diziam que Venâncio, você é muito sonhador, essas tuas ideias, mas está aí, tem um grande cabulador e é um bom aluno que de fato foi muito fiel às ideias que eu sempre defendi e já apresentou hoje em público, apesar de não ter pedido direitos de autor, né? Próxima vez, por favor, peça ao Venâncio, né, para te dar autorização para falar das minhas ideias, está bem? Ok, então, tirando isso, queria dar aqui uma informação muito interessante. Na sexta-feira, às 15 horas, fique atento, neste canal, nesta página, eu vou fazer uma live, que vou indicar as medidas governativas para os primeiros 100 dias de governação do atual mandato, como presidente eleito pelo povo, de forma aberta, de forma original. Então, eu vou indicar quais são as medidas governativas sexta-feira, na live, pontualmente, às 15 horas. Então, esteja atento. Não perca isto. 15 horas, sexta-feira, vamos indicar para os próximos 100 dias quais são os caminhos em que Moçambique vai se conduzir. Quais são os carris em que o comboio, o MOS Express, lembram-se da ideia? Vai se deslocar nos próximos 100 dias. Moçambicanos, foi um prazer enorme estar convosco. Tive que falar hoje que vi grande pressão, mas para dizer coisas mais consistentes, muito mais organizadas, na sexta-feira, às 15 horas, eu vou passar essas medidas. E também queria pedir a este candidato que supostamente tomou posse hoje, para ele também estar atento, porque eu vou dizer coisas muito importantes que ele tem que tomar notas, tem que estar com um bloco de notas,
para que não falhe nenhuma palavrinha para depois, quando chegar à altura de cabular de forma correta, tá bem? Uma exibição teatral, foi um espetáculo de circo, como vocês viram. Uma coisa que devia estar aberta ao público, que as pessoas deviam ir lá livremente. Estava tudo militarizado, policiado, com polícia muito agressiva, agredir senhoras. Um forte beijo para a minha mãe, que foi hoje agredida brutalmente pela UIR. As imagens estão agora a circular, estão a viralizar pelo mundo. É de uma brutalidade incrível. Não é este tipo de país que nós queremos para o futuro. É isto que nós estamos a lutar. Queremos um país de paz, de integridade, de verdade, de tranquilidade, em que a polícia ela serve mais para proteger do que propriamente para repreender. Que a polícia é mais para educar do que propriamente para matar. Então é esse país que nós queremos para o nosso futuro. É esse país que nós almejamos para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas ok, como dizia, no local da tomada de posse do candidato nomeado pelo Conselho Constitucional, realmente estava mais próximo de uma cerimónia fúnebre lá do cemitério de Lhanguene do que propriamente do ambiente de festa, não é? E tudo salpicado com armas, com ameaças, com terror. E mais grave, não era nada aberto, estavam todos fechadinhos, em tendas, por aí fora. Então, realmente foi uma cerimônia totalmente diferente. Daí que eu também sinto-me bastante satisfeito, porque quando eu tomei posse no dia 9 de janeiro, foi ambiente aberto. Foi ambiente aberto no aeroporto, foi no Estrela Vermelha, toda a gente conhece as imagens, próximo do povo, abraçando o povo, deixando qualquer pessoa se aproximar, alegrar-se, saltar e festejar connosco. Mas temos uma tomada de posse que é triste, que é fúnebre, que é fechada, que é restrita, que é militarizada, que é policiada, cheia de ameaças, cheia de medo, cheia de tristeza. Então, é realmente algo para ficar pela história, pela negativa. Mas, o que eu queria mesmo partilhar convosco hoje, abre lá bem os teus ouvidos, meu irmão meu, aquilo que eu quero dizer agora. O que eu queria mesmo partilhar convosco hoje é que, de fato, eu ganhei um novo aluno. Né? Definitivamente, a minha carreira de professor foi bem sucedida. Então, eu estava aqui a ouvir o programa de governação, as linhas gerais da governação do candidato empurrado pela polícia, que dizia que praticamente 95% das medidas que ele apresenta foi exatamente o que eu apresentei durante a campanha, que durante a campanha já estavam a imitar, eu já tinha falado disto, mas fico mais satisfeito ainda que hoje, que era a tal tomada de posse, ele continua um bom aluno, portanto, é um bom aluno. O único problema é que estamos a ver que vamos ter um mandato deste governante, que vai ser um mandato em que a maior arte que vai ser exibida por este governo vai ser a arte de cabular, não é? Portanto, esta que é a grande arte da cabulação. Sabia eu que passou a vida a cabular na universidade, passou a vida a cabular no ensino primário, e agora como é que quer cabular para supostamente governar um país? E coisa mais grave ainda é que todas as medidas que eu indiquei que são fundamentais para o país, ele as imitou, as cabulou, fez copy-paste, vírgula, ponto e até acentuação, mas havia várias medidas que eu indiquei que eram verdadeiramente para combater a corrupção. E essas medidas que são do combate à corrupção não falou absolutamente de nenhuma delas. É por isso que quero manter ainda o mesmo Conselho Constitucional, que a nível internacional, os observadores, está mais do que provado que o Conselho Constitucional, ele próprio reconhece que houve fraudes, portanto, é um Conselho Constitucional fraudulento, burlesco, quer manter isso, não sei como vai combater a corrupção. Temos neste momento a palavra de combate à corrupção, mas ele próprio é um candidato que andou a usar meio de Estado, usou avião presidencial quando não era presidente, usou viaturas do Ministério da Educação para fazer a sua campanha, tem indicação de empresas que nunca pagaram impostos ao Estado, portanto, ele próprio é produto de corrupção, de burla, para além da grande fraude. Então, o que é que nós vamos ter, de fato, este indivíduo que não consegue dizer uma única frase sem olhar para uma cábula que lhe foi entregue?
Então, que tipo de governo é que nós vamos ter? Um governo de cabuladores, um governo Foncon, um governo fake. Então, é isto que nós vamos ter. Mas, bom, hoje eu só queria fazer essas pequenas abordagens que, de fato, fiquei bastante satisfeito de saber que tenho um grande aluno. É uma pena que o aluno muito cabulador, que agora quer se apresentar para governar o país. Mas, ok, não tem tudo de negativo, né? Não tem nada de negativo, porque muitas pessoas até diziam que, Venâncio, você é muito sonhador, essas tuas ideias, mas está aí, tem um grande cabulador e é um bom aluno que, de fato, foi muito fiel às ideias que eu sempre defendi e já apresentou hoje em público, apesar de não ter pedido direitos de autor, né? Próxima vez, por favor, peça ao Venâncio, né, para te dar autorização para falar das minhas ideias, está bem? Ok, então, tirando isso, queria dar aqui uma informação muito interessante. Na sexta-feira, às 15 horas, fique atento, neste canal, nesta página, eu vou fazer uma live, que vou indicar as medidas governativas para os primeiros 100 dias de governação do atual mandato, como presidente eleito pelo povo, de forma aberta, de forma original. Então, eu vou indicar quais são as medidas governativas para os primeiros 100 dias do mandato. Fique atento, esteja atento à nossa página, porque vai ser muito interessante, porque essas medidas, tanto o setor público vai ter que cumprir, tanto o setor privado vai ter que cumprir, tanto o presidente empurrado pelo Conselho Constitucional também vai ter que cumprir, e também vamos indicar como é que o povo vai se posicionar perante essas medidas que eu vou dar a conhecer na sexta-feira, na live, pontualmente às 15 horas. Então esteja atento, não perca isto, 15 horas, sexta-feira, vamos indicar para os próximos 100 dias quais são os caminhos em que Moçambique vai se conduzir. Quais são os carris em que o comboio, o MOS Express, lembram-se da ideia, vai se deslocar nos próximos 100 dias. Moçambicanos, foi um prazer enorme estar convosco. Tive que falar hoje que vi grande pressão, mas para dizer coisas mais consistentes, muito mais organizadas, na sexta-feira às 15 horas, eu vou passar essas medidas. E também queria pedir a este candidato que supostamente tomou posse hoje, para ele também estar atento, porque eu vou dizer coisas muito importantes que ele tem que tomar notas, tem que estar com um bloco de notas, para que não falhe nenhuma palavrinha, para depois, quando chegar à altura de cabular de forma correta, tá bem? No local da tomada de posse do candidato nomeado pelo Conselho Constitucional, realmente estava mais próximo de uma cerimônia fúnebre lá do cemitério de Lhanguene do que propriamente do ambiente de festa, não é? E tudo salpicado com armas, com ameaças, com terror. E mais grave, não era nada aberto, estavam todos fechadinhos, em tendas, por aí fora. Então, realmente foi uma cerimônia totalmente diferente. Daí que eu também sinto-me bastante satisfeito, porque quando eu tomei posse no dia 9 de janeiro, foi ambiente aberto. Foi ambiente aberto no aeroporto, foi no Estrela Vermelha, toda a gente conhece as imagens, próximo do povo, abraçando o povo, deixando qualquer pessoa se aproximar, alegrar-se, saltar e festejar connosco. Mas temos uma tomada de posse que é triste, que é fúnebre, que é fechada, que é restrita, que é militarizada, que é policiada, cheia de ameaças, cheia de medo, cheia de tristeza. Então, é realmente algo para ficar pela história, pela negativa. Mas, o que eu queria mesmo partilhar convosco hoje, abre lá bem os teus ouvidos, meu irmão meu, aquilo que eu quero dizer agora. O que eu queria mesmo partilhar convosco hoje é que, de fato, eu ganhei um novo aluno. Né? Definitivamente, a minha carreira de professor foi bem sucedida. Então, eu estava aqui a ouvir o programa de governação, as linhas gerais da governação do candidato empurrado pela polícia, que dizia que praticamente 95% das medidas que ele apresenta foi exatamente o que eu apresentei durante a campanha, que durante a campanha já estavam a imitar, eu já tinha falado disto, mas fico mais satisfeito ainda que hoje, que era a tal tomada de posse, ele continua um bom aluno, portanto, é um bom aluno.
O único problema é que estamos a ver que vamos ter um mandato deste governante, que vai ser um mandato em que a maior arte que vai ser exibida por este governo vai ser a arte de cabular, não é? Portanto, esta que é a grande arte da cabulação. Sabia eu que passou a vida a cabular na universidade, passou a vida a cabular no ensino primário, e agora como é que quer cabular para supostamente governar um país? E coisa mais grave ainda é que todas as medidas que eu indiquei que são fundamentais para o país, ele as imitou, as cabulou, fez copy-paste, vírgula, ponto e até acentuação, mas havia várias medidas que eu indiquei que eram verdadeiramente para combater a corrupção. E essas medidas que são do combate à corrupção não falou absolutamente de nenhuma delas. É por isso que quero manter ainda o mesmo Conselho Constitucional, que a nível internacional, os observadores, está mais do que provado que o Conselho Constitucional, ele próprio reconhece que houve fraudes, portanto, é um Conselho Constitucional fraudulento, burlesco, quer manter isso, não sei como vai combater a corrupção. Temos neste momento a palavra de combate à corrupção, mas ele próprio é um candidato que andou a usar meio de Estado, usou avião presidencial quando não era presidente, usou viaturas do Ministério da Educação para fazer a sua campanha, tem indicação de empresas que nunca pagaram impostos ao Estado, portanto, ele próprio é produto de corrupção, de burla, para além da grande fraude. Então, o que é que nós vamos ter, de fato, este indivíduo que não consegue dizer uma única frase sem olhar para uma cábula que lhe foi entregue? Então, que tipo de governo é que nós vamos ter? Um governo de cabuladores, um governo foncon, um governo fake. Então, é isto que nós vamos ter. Mas, bom, hoje eu só queria fazer essas pequenas abordagens, que de fato fiquei bastante satisfeito de saber que tenho um grande aluno. É uma pena que o aluno muito cabulador, que agora quer se apresentar para governar o país. Mas ok, não tem tudo de negativo, né? Não tem nada de negativo, porque muitas pessoas até diziam que Venâncio, você é muito sonhador, essas tuas ideias, mas está aí, tem um grande cabulador e é um bom aluno que de fato foi muito fiel às ideias que eu sempre defendi e já apresentou hoje em público, apesar de não ter pedido direitos de autor, né? Próxima vez, por favor, peça ao Venâncio, né, para te dar autorização para falar das minhas ideias, está bem? Ok, então, tirando isso, queria dar aqui uma informação muito interessante. Na sexta-feira, às 15 horas, fique atento, neste canal, nesta página, eu vou fazer uma live, que vou indicar as medidas governativas para os primeiros 100 dias de governação do atual mandato, como presidente eleito pelo povo, de forma aberta, de forma original. Então, eu vou indicar quais são as medidas governativas para os primeiros 100 dias do mandato. Fique atento, esteja atento à nossa página, porque vai ser muito interessante, porque essas medidas, tanto o setor público vai ter que cumprir, tanto o setor privado vai ter que cumprir, tanto o presidente empurrado pelo Conselho Constitucional também vai ter que cumprir, e também vamos indicar como é que o povo vai se posicionar perante essas medidas que eu vou dar a conhecer na sexta-feira, na live, pontualmente às 15 horas. Então esteja atento, não perca isto, 15 horas, sexta-feira, vamos indicar para os próximos 100 dias quais são os caminhos em que Moçambique vai se conduzir. Quais são os carris em que o comboio, o MOS Express, lembram-se da ideia, vai se deslocar nos próximos 100 dias. Moçambicanos, foi um prazer enorme estar convosco. Tive que falar hoje que vi grande pressão, mas para dizer coisas mais consistentes, muito mais organizadas, na sexta-feira às 15 horas, eu vou passar essas medidas. E também queria pedir a este candidato que supostamente tomou posse hoje, para ele também estar atento, porque eu vou dizer coisas muito importantes que ele tem que tomar notas, tem que estar com um bloco de notas, para que não falhe nenhuma palavrinha, para depois, quando chegar à altura de cabular de forma correta, tá bem?
Muito bem, ok, então eu agradeço a todos, uma boa noite, bom descanso, Deus abençoe a todo o povo moçambicano, que as asas do Senhor abracem Moçambique e que todos os moçambicanos possam se abrigar nas penas do Senhor dos Exércitos. Olha, muito obrigado a todos os moçambicanos, até sexta-feira, às 15 horas, na live, na página oficial do Venâncio Mondlane e também na conta do YouTube. Foi um prazer enorme, um forte abraço para todos. Um beijo e... Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,